que é verbo irregular? Mas primeiro, eu vou apresentar a você aqui, vou falar um pouquinho a respeito do que é um verbo regular, para que você possa entender o que é um verbo irregular. É o seguinte, o verbo regular é aquele verbo que ele mantém o seu radical e a desinência até o final da sua conjugação. Um exemplo simples. Primeiro, vou falar, o que é um radical? O radical é a estrutura da palavra. Ela é a raiz da palavra, é a parte mais importante dela. Por que eu digo mais importante? Porque essa parte da palavra, ela não muda. Então, ou seja, através do radical, você pode criar derivados desse verbo. Vamos aqui um exemplo de um verbo, cantar. Qual o radical do verbo cantar? O radical do verbo cantar é cante, C-A-N-T. Com esse radical você pode criar cantamos, cantais, cantam, canto, né? Você pode conjugar esses verbos em todas as pessoas. Então, essa é a diferença do verbo regular para o verbo irregular. O verbo irregular, ele é um verbo que ele muda o radical. Por exemplo, o verbo ir. Ir, o verbo ir para algum lugar. Eu vou. Você vê que não tem nada a ver com o radical ir. Para eu vou, tu vais, ele vai. Então você vê que durante a conjugação houve uma mudança no radical. Então essa é a diferença do verbo regular, do verbo irregular. O verbo regular, ele mantém o seu radical ao longo das flexões, que seja flexão em tempo, em número, em pessoa, em modo, e ele mantém esse radical. O modo, quando eu falo, vocês devem saber, o modo indicativo, imperativo, subjuntivo, o tempo, quando eu digo, é o tempo presente, o pretérito, que o pretérito e futuro é uma coisa só, e o futuro. O pretérito e o passado é uma coisa só. Eu disse pretérito e futuro é uma coisa só, não. Eu errei. Então, corrigindo, pretérito e futuro, ou pretérito e passado é uma coisa só. Pronto, já que você entendeu o que é um verbo regular, agora eu vou falar mais aprofundado sobre quais são os verbos irregulares e como é que é o verbo irregular. Pronto, o verbo irregular são aqueles que o radical e a desinência é a terminação desse verbo. Por exemplo, no verbo cantar, cantamos, moas. Quando você tira o radical e a vogal temática, aí o que sobra é a desinência. A desinência e terminação são sinônimos, é a mesma palavra. E ele muda ao ser inflexionado, como eu tinha dito antes. Quando você flexiona o verbo em tempo, em modo, em pessoas, em número. Então, ele muda, ele faz essa mudança. Então, a estrutura desse verbo, ela muda. Então, por isso que ele é chamado verbo irregular. Vou apresentar alguns verbos irregulares aqui para vocês. Primeiro, os verbos terminados em AR, que pertence à primeira conjugação. Bom, o verbo dar, o verbo estar e o verbo odiar. São diversos verbos. Esse aqui eu só apresentei 3 verbos, somente 3 verbos da primeira conjugação, mas isso não significa que tenha só isso. Tem vários outros verbos. Agora mais os verbos terminados em ER e pertencendo à segunda conjugação, como ler, ser, fazer. Então, tem também diversos verbos terminados em ER, que pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em ER, pertencendo também à terceira conjugação,
ir, vir, refletir e etc. Né? São diversos outros verbos. Como eu disse, existem diversos verbos irregulares, mas eu escolhi 3 verbos irregulares para a gente conjugar, né? Para que vocês tenham assim, uma noção de como que a transformação que existe nesses verbos, tá bom? Primeira conjugação, é o terminado em AR. Vamos conjugar aqui o verbo dar. Muita atenção. Eu dou, você ou ele dá. Eu excluí aqui tu, porque geralmente a gente não usa tu nem vós. A gente usa ou você, né, ele, ou vocês ou eles. Então, tu e vós, a gente praticamente na conversação, a gente não usa, só mesmo quando precisar. Mas aí o verbo você tem que estudar. Para aprender verbo, tem que estudar muito. Não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Você está sempre lendo, sempre estudando. Aí você pode até frequentar alguns sites. Tem um site que é www.conjugações.com.br. Esse site ele tem vários verbos sendo conjugados, verbos irregulares, e aí você pode acompanhar, e aí você vai treinando o seu raciocínio, né, seu subconsciente, e você vai ficando prático na conjugação de verbo. É importante saber conjugar verbo. Pode ser que você passe bom tempo sem usar, mas um dia você vai precisar, principalmente verbos irregulares, porque os verbos irregulares são verbos que uma hora ou outra você usa. Por exemplo, o verbo ouvir. Você ouve, eu ouço. Você vê que, olha a mudança da estrutura desse verbo. Já pensou se você diz, alguém fala, você está ouvindo? Você ouve? Aí você fala, eu ouvo. Aí você já começou a errar, entendeu? Você está errado. Então, isso é ruim. Você vai passar um vexame na frente de uma pessoa, seja no trabalho, seja numa entrevista de emprego. Então, é necessário conhecer as regras gramaticais, é necessário conhecer os verbos. O verbo, se você tem problema, né, no caso assim, eu não conheço verbos irregulares, ninguém sabe tudo. A gente está sempre buscando conhecimento, sempre buscando aprender. E quando você vai pegando a base, praticamente você já tem uma certa noção e evita de ficar cometendo alguns erros que poderiam ser evitados. Vamos lá, novamente o verbo dar, né? Vamos dar continuidade aqui. Eu dou, você ou ele dá, nós damos, ele ou vocês dão. Pretérito perfeito do modo indicativo. Todas essas conjugações que eu vou fazer aqui estão no modo indicativo, viu? Agora, pretérito perfeito, que é um passado perfeito, é um passado que aconteceu e concluiu lá atrás. Não é um passado que ficou aberto. O passado que ficou aberto, um passado inacabado, é chamado de pretérito imperfeito. Nesse caso aqui, não, é um pretérito perfeito. Eu dei, você ou ele deu, nós damos, eles ou vocês deram. Futuro. Esse futuro é um futuro do presente. Existe futuro do presente e existe futuro do pretérito. Então, nesse caso, é o futuro do presente. Eu darei, você ou ele dará, nós daremos, você ou eles darão. Mais um verbo. Agora o verbo pertencente à segunda conjugação, que é o verbo fazer, terminado em ER. No presente, eu faço, você ou ele faz, nós fazemos, eles ou vocês fazem. Pretérito perfeito.
eu fiz, você ou ele fez, nós fizemos, eles ou vocês fizeram. E o futuro, eu farei, você ou ele fará, nós faremos, eles ou vocês farão. Mais um outro verbo, terminado em IR, que é o verbo refletir, pertencente à terceira conjugação. Eu reflito, você ou ele reflete, nós refletimos, vocês ou eles refletem. Pretérito. Pretérito perfeito do modo indicativo. Eu reflito, você ou eles refletiu, ou só corrigindo. Eu reflito, não. Eu refleti, porque está em passado. Você ou ele refletiu, nós refletimos, eles ou vocês refletiram. E o futuro, eu refletirei, você ou ele refletirá, nós refletiremos, eles ou vocês refletirão. Então isso foi uma breve aula sobre verbos irregulares. Então peço a você, se você gostou da minha aula, dê seu clique, compartilhe, se inscreva nesse canal, para que outras pessoas possam assistir essa aula e possa esse conteúdo chegar a mais gente. Meu nome é Luciano, sou professor e vamos que vamos.